E aí galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Então estamos de volta, né? E hoje para uma aula de biologia, mais uma vez, membrana plasmática. E nesse estudo nosso, nessa série de aulas sobre membrana plasmática, hoje nós vamos estudar o transporte ativo através da membrana, bomba de sódio e potássio, né? Como é que a célula expulsa o sódio, como é que ela busca o potássio e coloca para dentro, através de um mecanismo de proteína transportadora. Então vem comigo e vamos dar uma olhada nesse mecanismo e vamos estudar esse mecanismo, ok, minha gente? Então vamos lá. Pois bem, é isso aí, né? Então agora nós vamos fazer uma rápida revisada aqui, né? Recorde sobre transporte através da membrana, né? Então veja bem, passa através da membrana de uma célula materiais tanto para fora como para dentro da célula, de duas formas: através de transporte, que nós chamamos de através da membrana, e com a ajuda da membrana, ou seja, com a ajuda de mediadores que farão esse material através de vesículas, correto? Vamos nos ater ao transporte através da membrana, que tem também dois tipos: o passivo, que não gasta energia, e o ativo, que gasta energia. Em aulas anteriores nós vimos a osmose, que é a passagem de água, a difusão simples, passagem de material através de proteínas com canais, né, que ajudam a acelerar a passagem desses materiais, né? Aliás, a difusão facilitada é que nós temos esse tipo de transporte através de proteínas de canais, né? Na difusão simples, o material passa através da membrana sem ajuda de proteínas transportadoras, mas na difusão facilitada sim, e sem gasto de energia. Já com relação ao transporte ativo, nós vamos ver que há proteínas carreadoras, né, transportadoras, e a célula vai gastar energia para que o transporte aconteça. A bomba de sódio e potássio é um dos exemplos mais tradicionais, né? Outras bombas existem, mas a gente sempre está estudando a bomba de sódio e potássio, ou seja, como a célula expulsa sódio e como ela transporta potássio para o seu interior, através de proteínas transportadoras que gastam energia. Por isso o transporte é ativo, que nós vamos ver mais adiante. Os transportes mediados por vesículas são aqueles cujos materiais não conseguem atravessar a membrana porque são muito grandes. E aí nós temos dois tipos de transporte: endocitose e exocitose. A endocitose é quando a célula põe para dentro de si materiais, né? Endocitose, de dois tipos: se o material for sólido, o mecanismo será chamado fagocitose. Se o material for líquido, como gotículas de lipídios, por exemplo, será pinocitose. E ainda temos transportes mediados por um receptor. Quando a célula tem materiais que ela não utiliza, ela os põe para fora, né? Esse tipo de transporte é chamado exocitose, para fora, né? Aqueles materiais que não são aproveitados pela célula. Materiais liberados ao final de um processo de digestão intracelular, isso a gente vai ver mais adiante, certo, galera? Então vem comigo. Tipos de transporte, né? Aqui nessa tela nós temos alguns tipos de transporte e nós vamos novamente revisar. Difusão simples, né? Passagem pura e simples de material através da membrana. Dê uma olhada bem aqui. Aqui nós temos o gradiente de concentração, tudo isso para relembrar, né? Nessa região, material em alta concentração, nesta em baixa concentração. Essa passagem de onde os materiais estão em mais alta concentração para onde eles estão em mais baixa concentração, nós chamamos de passagem a favor de um gradiente de concentração, sempre da onde está em maior concentração para onde está em menor concentração. Ao contrário, nós chamaremos de passagem contra gradiente de concentração.
Temos aqui um tipo de transporte que é através de proteína com canal. Nós até já estudamos esse tipo de transporte, que é a difusão facilitada com proteína com canal, que ajuda a passar mais rapidamente determinados tipos de proteína, como por exemplo a glicose, de determinado tipo de materiais, como por exemplo a glicose, né? Mediado por um canal essa passagem, a favor de um gradiente de concentração, lógico. Nós temos aqui outro carregador, né? Também passivo, porque não gasta energia, né? Mais uma molécula, um tipo de molécula transportadora e sem gasto de energia, a favor de um gradiente de concentração. Se houver a ação de uma proteína transportadora, de uma proteína carregadora, e a passagem do material for contra gradiente de concentração, da onde está menos para onde está mais, então esse material vai passar de forma que não seja natural. Então ele vai precisar de um mecanismo de transporte para fazê-lo passar contra um gradiente de concentração. E isso gasta energia. Então, tendo uma proteína transportadora, um mecanismo de transporte e gasto de energia, isso nós chamamos de transporte ativo, porque envolve uma ação direta da membrana plasmática com essas proteínas transportadoras, tá certo? Então, carregadores com transporte passivo ou ativo, né? Nesse caso de carregadores com transporte passivo, por exemplo, a difusão facilitada, tá certo, moçada? Então, vamos seguindo. E mais uma vez, em resumo, né? Aqui nós temos a membrana plasmática, passagem de material por difusão simples, olha só, a favor de um gradiente de concentração, da onde está mais para onde está menos, a difusão simples. Se essa passagem for com a ajuda de uma proteína transportadora canaliculada e que não haja gasto de energia, nós temos como, por exemplo, a difusão facilitada. Tá? Tanto a simples como a facilitada são transportes passivos, porque não há gasto de energia. Se a passagem for contra gradiente de concentração, da onde tem menos para onde tem mais, houver uma proteína transportadora, um mecanismo de transporte, de passagem desse material, que auxilia a passagem desse material e que gasta energia, nós temos aí então o transporte ativo, ok, galera? Agora, quais seriam as características do transporte ativo? Então vejamos uma por uma. Partículas migram contra gradiente de concentração, ou seja, como nós vimos anteriormente, elas vão migrar da onde elas estão em menor concentração para um local de maior concentração. Então, isso nós dizemos que as partículas migram contra gradiente de concentração, é uma característica do transporte ativo. A outra característica é que a célula vai ter que gastar energia para que esse transporte ocorra. Veja bem, está sendo contra gradiente de concentração. E se é contra um gradiente, então a célula vai ter que se envolver com ele. E ao se envolver, ela gasta energia. A outra característica é exatamente a presença de um mecanismo de transporte, proteínas transportadoras, para fazer essa migração acontecer contra um gradiente de concentração. Como não é um processo natural, então a célula vai ter que gastar energia fazendo esse mecanismo funcionar, tá certo? Mecanismo de proteínas transportadoras. Mas por que isso tem que acontecer? Então veja aqui a quarta característica. É porque no transporte ativo, a tendência final dele é manter o diferencial de concentração. Veja bem, é isso que tem que acontecer. Aliás, é isso que acontece no transporte ativo. A função dele é manter o diferencial de concentração do material que porventura esteja migrando através da membrana, né? Então nós vamos ver que o mecanismo de transporte, mecanismo de proteínas transportadoras, para elas fazerem com que o material migre da onde está em menor concentração para onde está em maior concentração, elas têm que funcionar com energia. Então, a célula gasta energia para que isso ocorra. Então, rememorando, características gerais do transporte ativo: as partículas migram contra um gradiente de concentração,
A célula tem que gastar energia para que esse transporte aconteça. Ocorre a presença de um mecanismo, né? Tem um mecanismo de transporte. Esse mecanismo são as proteínas transportadoras que vão fazer isso acontecer, e a tendência final do transporte ativo é manter o diferencial de concentração do material em migração dentro e fora da célula. A gente vai ver isso, por exemplo, né, com a bomba de sódio e potássio. Quais seriam as importâncias desse processo? Por exemplo, a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio está ligada a alguns processos do corpo humano, como contração muscular, né, os impulsos nervosos, facilitando também que os aminoácidos e o açúcar sejam absorvidos. Então, as proteínas transportadoras ajudam nisso também. É essencial para a síntese proteica, lógico, aminoácidos, né, terão que migrar para dentro da célula, então muitas das vezes isso acontece em transporte ativo, além de transporte passivo também. E respiração, né? Também o processo de respiração depende do transporte ativo através da membrana das células. Permite também o equilíbrio osmótico, né? O equilíbrio de água dentro e fora da célula, mantendo também a concentração de água no meio intracelular e a estabilidade do volume das células. Então vejam a importância da bomba de sódio e potássio, que é bomba de sódio e potássio. Todo esse mecanismo de transporte ativo que mantém tais distribuições iônicas é de suma importância para a transmissão do impulso nervoso. Nós vimos isso ainda há pouco. Tá? Então vejam bem, aqui uma pequena animação mostrando, né, a entrada de potássio, a saída de sódio. Vejam que representado em vermelho está o sódio. Então, ele está em pequena concentração dentro da célula. Então, a célula tem que expulsá-lo. Ele está em grande concentração fora dela. Já representado em azul, nós temos quem? O potássio em grande concentração dentro da célula. E a célula tem que botar potássio para dentro. Então, vejam bem. Sódio para fora, olha só, potássio para dentro. Sódio para fora, potássio para dentro. Só que os dois estão sendo forçados a migrar contra a gradiente de concentração. Isso faz com que esse mecanismo, que é uma proteína transportadora representada aqui, gaste energia para funcionar. Para isso, a célula tem que queimar, né, vamos dizer assim, hidrolisar moléculas de ATP. As moléculas de ATP é que fornecem energia para que o mecanismo de bombeamento utilize energia, né? Então é um processo que gasta energia. Vejamos aqui mais uma vez o ciclo da bomba de sódio e potássio. Olha só, né? Aqui nós temos uma proteína transportadora com seus sítios representados aqui, né? Os íons sódios para estes sítios circulares. E você vai ver que os íons potássio é representado por esses triângulos para esses sítios triangulares. Então, como a coisa acontece? Quando a proteína fixa o sódio, ela geralmente se abre para o meio externo, expulsando os íons sódio, bombeando eles para fora. Para que ela possa novamente se abrir para o interior, ela tem que vir transportando íons potássio, botar esse potássio para dentro. Então, bombear sódio para fora da célula, botar potássio para o interior da célula. Essa proteína transportadora, ela gasta energia, correto? Ela faz com que a célula venha gastar energia nesse processo. Isso é muito gasto, correto? Moléculas de ATP, de adenosina trifosfato, são hidrolisadas, um ATP é quebrado e a energia dele é carregada para a proteína transportadora. Então, como é que fica? Bombeamento de sódio para fora e potássio para o interior da célula. Por que gasta energia?
porque esse mecanismo força essa passagem contra gradiente de concentração. Tem sempre muito sódio fora da célula. Ele entra naturalmente por difusão facilitada, né? Sem gasto de energia. E o que acontece? A célula não pode permitir o aumento da concentração de sódio, então expulsa ele. Já no caso do potássio, é o contrário. O potássio tende a sair naturalmente da célula por difusão facilitada. A favor de um gradiente de concentração, muito potássio no interior da célula, fora pouco potássio. Então a célula não pode permitir a redução na concentração de potássio. Então ela pega potássio, põe para dentro, gastando sempre energia. Então esse é o mecanismo, é o ciclo da bomba de sódio e potássio. Eu costumo até comentar que a bomba de sódio e potássio ela funciona como aquelas portas giratórias de banco, né? Só que quando uma pessoa está entrando, automaticamente a outra está saindo, tá certo? Então, quando o potássio está entrando, automaticamente na mesma proteína o sódio está saindo. E esse mecanismo gasta energia. Lembrando vocês que a membrana plasmática, né, ela tem essa estrutura que nós vimos em aula anterior. Uma dupla camada de fosfolipídios com proteínas, né, intercaladas. Você tem proteínas canaliculadas, por onde passa água, passa material como os materiais da difusão facilitada, a entrada de sódio, a saída de potássio, né? Então, proteínas voltadas para a parte periférica da membrana, só voltada para a parte periférica. Você tem as moléculas de colesterol, então uma bicamada de fosfolipídio com moléculas de colesterol e moléculas de proteína. Pelo lado de fora, nós temos as moléculas de glicídio associadas às proteínas, formando as glicoproteínas, que nós temos então aquela capa formada chamada de glicocálix. Nós vimos também em aula anterior. Então, esse é o modelo de Singer-Nikolsky que diz que a membrana plasmática é formada por uma camada bimolecular de fosfolipídio entrecortada por moléculas de proteínas e também moléculas de colesterol. Tá bom, moçada? Então, esse foi o transporte ativo através da membrana, onde nós temos o bombeamento de sódio para fora da célula e potássio para dentro, com gasto de energia e ajuda de proteínas transportadoras. Então a gente fica por aqui e até a nossa próxima aventura, né? A nossa próxima aula, moçada.